Salve família aqui do canal Palpites Esportes. Galera, para este domingo, dia 11 de abril de 2021, selecionei 13 jogos para estar passando para vocês. Também selecionei 2 bilhetes prontos e também algumas possíveis zebras. Também gostaria de pedir para vocês deixarem muito like nesse vídeo, beleza? Para estar me fortalecendo. Faço o vídeo com tanto carinho para vocês, então fortalece aí, deixando apenas o gostei, não custa nada. E sem muita enrolação, vamos partir agora com os palpites deste domingo, beleza? A gente começa lá pelo Campeonato Mineiro, temos o time do Cruzeiro contra o time do Atlético Mineiro. O time do Cruzeiro, que nos últimos 5 jogos, ele tem ali 3 vitórias, um empate e apenas uma derrota. O time do Atlético Mineiro, que nos últimos 5 jogos tem apenas uma derrota e 4 vitórias. Na tabela de classificação, o time do Atlético Mineiro está ocupando a primeira posição e o time do Cruzeiro está ocupando a terceira posição. Nesse confronto, galera, o time do Atlético Mineiro mesmo jogando fora leva uma certa vantagem, né? Tá certo que o Cruzeiro é um time que não vem jogando mal, vem jogando bem, mas não dá para comparar o time do Cruzeiro com o time do Atlético Mineiro, né? Que é um time aí bem superior tecnicamente. E eu acredito, galera, que o time do Atlético Mineiro vença aqui o confronto, beleza? Então a melhor opção vai ser o quê? Atlético Mineiro para vencer fora, pagando ali 1,53. Outra boa opção é o ambas marcas, né? Que nesse exato momento tá pagando ali super bem, pagando 2,8. Beleza? Pulamos agora para a Espanha, La Liga. Temos o time do Betis contra o time do Atlético de Madrid. Jogo bom para poucos gols, galera. A gente vê que são dois times que dificilmente tá fazendo jogos com uma média de gols alta, né? Os últimos 5 jogos do Betis, 4 jogos bateu, o abaixo de 2,5, apenas um jogo não bateu. E os últimos 5 jogos do time do Atlético de Madrid da mesma forma, né? 4 jogos bateu, o abaixo de 2,5 e apenas um jogo não bateu. Por conta disso, vou estar seguindo esse bom retrospecto. Vou de melhor opção jogo abaixo de 2 gols e meio, que nesse exato momento tá pagando ali 1,57. Beleza? E a opção mais arriscada vai ser o time do Atlético de Madrid para vencer fora, pagando 2,30. Já que o time do Atlético de Madrid apresenta aí melhores jogadores, né? É um time que tem ali Coque, Carrasco, tem também João Félix, que joga demais, né? E esse Atlético de Madrid para vencer fora cabe perfeitamente também. Beleza? Pulamos agora para a Inglaterra Premier League. Temos o time do Sheffield United contra o time do Arsenal. São dois times que vêm jogando muito mal, né? O time do Sheffield United vem de 4 jogos que não sabe o que é vencer. E o time do Arsenal da mesma forma, né? Vem de 4 jogos que não sabe o que é vencer. Porém, o time do Arsenal é bem melhor tecnicamente e pega esse time do Sheffield United, que é o pior time da competição, né? É o último colocado, como vocês observam. Já o time do Arsenal é apenas o 11º colocado, mas é um time que tem ali Aubameyang, né? Tem também Lacazette, tem o brasileiro William, né? Tem Granit Xhaka, que joga demais. E então, eu acredito que o time do Arsenal mesmo, não estando numa fase boa, vence esse time do Sheffield United. Então, vou de melhor opção aqui o quê? Arsenal para vencer fora, pagando 1,57. Outra boa opção é o ambas marcas, que nesse exato momento tá pagando super bem, pagando 2, né? Já que o time do Arsenal é um time que ultimamente tanto tá fazendo gol, como também tá levando. Beleza? Pulamos agora para o campeonato italiano Série A. Temos o time da Fiorentina contra o time da Atalanta. Nesse confronto, galera, eu vou investir no time da Atalanta, né? Porque é um time bem melhor tecnicamente, né? É um time que tá brigando ali pelo G4, né? A Atalanta tá ocupando a 4ª colocação e o time da Fiorentina tá ocupando apenas a 10ª colocação. E não dá para comparar o time da Fiorentina com o time da Atalanta, né? O time da Atalanta é um time que tem ali Duvan Zapata, que joga bem demais. Tem Luiz Muriel, Pasalic também, né? Que é muito bom jogador. E mesmo jogando fora, acredito muito nessa vitória do time da Atalanta. Por conta disso, vou de melhor opção Atalanta para vencer fora, pagando 1,53. Outra boa opção é o acima de 2 gols e meio, né? Que tá pagando ali 1,66. Beleza? Pulamos agora para a Copa da Argentina. Temos o time do União Santa Fé contra o time do Boca Juniors. O time do União Santa Fé, que nos últimos 5 jogos ele tem uma vitória, 3 empates e uma derrota. O time do Boca Juniors, que nos últimos 5 jogos ele tem ali 2 empates, 2 vitórias e apenas uma derrota. Na tabela de classificação do grupo B, o time do Boca Juniors está ocupando a 3ª posição e o time do União Santa Fé
tá ocupando a 7ª posição. E nesse confronto, galera, eu vou investir no time do Boca, né? É um time aí bem melhor tecnicamente, tá muito mais bem colocado na tabela da Copa da Argentina, né? É o 3º colocado, então vou de melhor opção Boca Juniors para vencer fora, pagando ponto 57. Outra boa opção é o ambas marcas, né, que nesse exato momento tá pagando ali super bem, pagando 2, já que o time do Boca Juniors ultimamente tanto tá fazendo gol como também tá levando. Beleza? Pulamos agora para River Plate contra Colón. O time do River Plate que nos últimos 5 jogos ele tem 3 empates e 2 vitórias. O time do Colón que nos últimos 5 jogos ele tem 1 derrota, 2 empates e 2 vitórias. Na tabela de classificação do grupo A, o time do Colón está ocupando a 1ª posição e o time do River Plate está ocupando a 5ª colocação, precisando urgentemente dessa vitória para entrar no G4, né? Ou seja, devemos ter aí o time do River Plate com muita intensidade buscando a vitória, já que é um time aí bem superior tecnicamente, né? O Colón não é um time ruim, mas não dá para comparar com o time do River Plate. Por conta disso, vou de melhor opção aqui o que? River Plate para vencer casa, pagando ponto 66. A opção mais arriscada vai ser jogo de ambas marcas, pagando ali 1,83. Beleza? Pulamos agora para o campeonato catarinense. Temos o time do Avaí contra Concórdia. O time do Avaí que nesse confronto leva uma certa vantagem porque é um time bem melhor tecnicamente e vem numa sequência melhor, né? Os últimos 5 jogos do Avaí, ele tem ali 3 vitórias e 2 empates. O time do Concórdia já vem ali de 3 jogos que não sabe o que é vencer, vem jogando muito mal. Na tabela de classificação, o time do Avaí é o 3º colocado e o time do Concórdia é apenas o 10º colocado, né? Por conta disso, galera, acredito muito nessa vitória do time do Avaí. Vou de melhor opção Avaí para vencer casa, pagando ponto 72. Caso você tiver com medo de um resultado negativo, aí você investe em poucos gols, né? Que é o abaixo de 2,5, pagando ali 1,60, já que o time do Avaí dificilmente tá fazendo jogos com uma média de gols alta. Beleza? Pulamos agora para o campeonato espanhol da 2ª divisão. Temos o time do Mallorca contra o time do Lugo. Nesse confronto, galera, o time do Mallorca é muito favorito, né? Porque é um time que joga em casa, como vocês observam. Dificilmente ele perde, né? Os últimos 5 jogos do Mallorca jogando em casa, ele conseguiu ali 3 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota. Já o time do Lugo, além de ser inferior tecnicamente, jogando fora é um péssimo visitante, né? A gente vê que os últimos 5 jogos do Lugo, jogando fora, ele tem ali 4 derrotas e apenas 1 empate. Na tabela de classificação, o time do Mallorca está na briga pelo título da competição. É o 2º colocado, já o time do Lugo é apenas o 17º colocado. Por conta disso, a melhor opção aqui não tem para onde correr, vai ser o time do Mallorca para vencer casa, pagando ponto 57. A opção mais arriscada vai ser jogo acima de 1,5 gol, pagando ali 1,44. Beleza? Pulamos agora para Espanyol contra Leganés. O time do Espanyol que nesse confronto leva uma certa vantagem, porque é um time que está numa sequência bem melhor, né? Os últimos 5 jogos do Espanyol, ele tem ali 1 empate e 4 vitórias consecutivas. O time do Leganés é muito fraco tecnicamente e é um time que vem de vários tropeços, né? Vem de 2 derrotas, 1 empate e apenas 2 vitórias nos últimos 5 jogos. Na tabela de classificação, o momento do Espanyol é bem melhor. É o líder do campeonato. O time do Leganés é um time que está ocupando a 4ª colocação, né? Até que está bem na tabela do campeonato. Mas o time do Espanyol joga em casa, né? Tem a obrigação de vencer a partida. Então vou de melhor opção Espanyol para vencer casa, pagando ponto 75. A opção mais arriscada vai ser jogo acima de 1,5 gol, que nesse exato momento está pagando super bem, pagando ponto 50. Beleza? Pulamos agora para a Grécia Superliga. Temos o time do Olympiacos contra o time do Panathinaikos. O time do Olympiacos, galera, que nesse confronto leva muita vantagem, né? Porque é o melhor time dessa competição. Não tem um time melhor do que o Olympiacos na Grécia, né? Todos vocês sabem disso. O Olympiacos é um time que vem de 4 vitórias e apenas 1 empate nos últimos 5 jogos, né? Vem numa sequência muito boa. O time do Panathinaikos é um time que até não vem jogando mal. Vem ali de 3 jogos que não sabe o que é perder. Mas na tabela de classificação, o momento do Olympiacos é bem melhor. É o líder do campeonato. O time do Panathinaikos é apenas o 4º colocado. É um time que está até bem no campeonato, mas não dá para comparar com o time do Olympiacos. Por conta disso, vou de melhor opção Olympiacos para vencer casa, pagando ponto 50. Outra boa opção é o ambas marca, que nesse exato momento está pagando super bem,
pagando 2. Beleza? Pulamos agora para o campeonato do Israel. Temos o time do Maccabi Tel Aviv contra o time do Maccabi Petach. O time do Maccabi Tel Aviv, que nesse confronto leva uma certa vantagem, porque é um time que vem jogando bem melhor, né? Os últimos 5 jogos dele, ele tem ali 3 vitórias e 2 empates, né? Vem numa ótima sequência. O time do Maccabi Petach vem de 2 empates, 2 derrotas e apenas uma vitória. Na tabela de classificação, o time do Maccabi Tel Aviv está ocupando a liderança e o time do Maccabi Petach está ocupando apenas a 4ª colocação. E nesse confronto, eu acredito muito nessa vitória do time do Maccabi Tel Aviv, porque é um dos melhores times dessa competição e joga em casa, né? Onde tem feito bons jogos, como vocês observam. Os últimos 5 jogos do Maccabi Tel Aviv jogando em casa, ele só perdeu apenas um jogo, que foi pro time do Shakhtar, né? E foi pela Liga Europa, se eu não me engano, né? Então acredito muito nessa vitória do time do Maccabi Tel Aviv nesse confronto. Então vou de melhor opção aqui o quê? Maccabi Tel Aviv para vencer casa, paga no ponto 53. Tá com medo de um resultado negativo, aí você vai pro mercado de gols. Você pega aqui o acima de 2 gols e meio, que nesse exato momento tá pagando super bem, pagando 2,20. Beleza? Pulamos agora para o Portugal, Primeira Liga. Temos o time do Braga contra o time do Belenenses. O time do Braga, que nos últimos 5 jogos, ele tem ali 3 vitórias, 1 empate e apenas uma derrota. O time do Belenenses, que nos últimos 5 jogos, ele tem 2 empates, 2 derrotas e apenas uma vitória. Na tabela de classificação, o momento do Braga é bem melhor. É o 4º colocado do campeonato. Já o time do Belenenses está ocupando apenas a 14ª colocação. E nesse confronto o time do Braga é o favorito, né? Porque é um time aí bem melhor tecnicamente. Também está muito mais bem colocado na tabela de classificação, né? O time está brigando ali por uma vaga na Liga dos Campeões. Com certeza deve partir para cima com tudo em busca da vitória. Por conta disso, vou de melhor opção, Braga para vencer casa, pagando ponto 44. Outra boa opção é o acima de 12 gols e meio, que nesse exato momento tá pagando ponto 90, né? Pagando super bem. Beleza? E para finalizar agora, Sporting contra Famalicão, o time do Sporting muito, mas muito favorito, porque é um time que vem jogando super bem, né? Os últimos 5 jogos do Sporting, ele tem ali 2 empates e 3 vitórias, né? E o time do Famalicão é um time que até não vem jogando mal, vem ali de 3 jogos que não sabe o que é perder. Só que o time do Sporting joga em casa, como vocês observam, é um time muito forte, né? Os últimos 5 jogos dele em casa, ele tem ali 5 vitórias consecutivas. O Famalicão jogando fora, ele tem 3 derrotas e apenas 2 vitórias. Na tabela de classificação, o momento do Sporting é bem melhor, é o líder do campeonato. O time do Famalicão está ocupando apenas a 13ª posição e nesse confronto não tem muito o que falar não, galera. O time do Sporting, muito melhor tecnicamente, com certeza deve fazer mais uma vítima, né? Já que jogando em casa é um time que tem um bom retrospecto, né? Não tem o que discutir. Então a melhor opção vai ser Sporting para vencer, pagando ponto 44. Outra boa opção é o acima de 12 gols e meio, que nesse exato momento tá pagando ali 2, né? Pagando super bem. Beleza? Então é isso, galera. Os palpites foram esses e vamos agora com as possíveis zebra. Beleza? Vamos agora com as possíveis zebra, galera, que eu selecionei para vocês. A primeira, lá pela Supercopa do Brasil, o time do Palmeiras para surpreender. O time do Flamengo pagando ali 4,75. Beleza? Próxima zebra, lá pelo Campeonato Austríaco, o time do Rap Viena para surpreender o time do Salzburg, pagando 4,33. Beleza? Próxima zebra, lá pela Bolívia, divisão profissional, o time do São José para surpreender o time do Real Potosí, pagando 4. Beleza? Próxima zebra, lá pelo Campeonato Goiano, o time do Ipora para surpreender o time do Goianésia, pagando 4,50. Beleza? Última zebra, lá pela Bulgária Parva Liga, o time do Levski para surpreender o time do Chernomorets, pagando ali 4,50, beleza? Um aviso muito importante, família, não invistam alto nessa zebra, que o índice de acerto é muito baixo, beleza? Então é isso, galera, as zebras foram essas e vamos agora para os bilhetes prontos, beleza? Vamos agora com o primeiro bilhete pronto, galera, que eu selecionei para vocês, foi essa dupla, né? Que tem aí o time do Sporting para vencer casa,
pagando 1,43. E o time da Atalanta para vencer fora, pagando 1,50, beleza? Uma ótima dupla para você fazer o seu investimento com o seu valor desejado neste domingo, beleza? Então é isso, família. O primeiro bilhete pronto foi esse e vamos agora para o segundo e o último bilhete pronto, beleza? Segundo e último bilhete pronto, galera, que eu selecionei para vocês foi essa tripla, né? Que tem aí o time do Mallorca para vencer casa, pagando 1,58. O time do Olympiacos para vencer casa, pagando 1,47. E o time do Arsenal para vencer fora, pagando 1,55. Beleza? Uma ótima tripla para você fazer o seu investimento com o seu valor desejado neste domingo, beleza? Então é isso, galera. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Você que está assistindo o vídeo agora e não é inscrito, se inscreva no canal, beleza? Ative aí também o sininho das notificações. E se você gostou do vídeo, deixa o like para fortalecer o canal, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Até a próxima, se Deus quiser, e fui.